Hora de conversar com o Felipe Killing, que está no Marrocos, acompanhando a seleção brasileira, que no sábado realiza o seu primeiro amistoso, depois da Copa do Mundo, contra a seleção local. Killing está num mercado... Ô Killing, como é que tá a minha Tangers, hein? Bom dia pra você. Ele tá na frente de... Olha lá. Barraca de tangerina. Nossa, só Tanger aqui, ó. Só Tanger. Depois eu falo um pouquinho das comidas, dos preços e tudo mais. Mas a cidade tá legal, a gente veio aqui no mercado de Medina, né? Essa região aqui de Tanger, mas vamos falar um pouquinho. Claro, pode passar, não tem problema. Passou na frente da câmera. Não tem problema. Bom, ontem a seleção brasileira fez o segundo treino aqui no Marrocos, o primeiro com todos os jogadores à disposição, mas a imprensa não pôde acompanhar todo o trabalho, até chamou atenção, né? Mas por que vai fechar parte do trabalho ainda antes de um amistoso? Faltam vários dias até esse jogo, né? Mas enfim, ordens do técnico interino Ramon Menezes, mas deu para perceber um pouco o que passa na cabeça dele, e ao que tudo indica, ele vai levar a campo um time titular que vai mesclar jogadores que estiveram na Copa do Mundo no Catar, como o Ederson, goleiro, que deve ser o titular, o próprio Vinícius Júnior, jogadores que atuam no Brasil. Ontem o Veiga fez um trabalho ali na armação, ao lado do Paquetá, talvez essa seja uma dúvida, e jovens que estiveram com ele no Sul-Americano Sub-20, como o Vitor Roque, centroavante. Então a gente vai hoje poder acompanhar um pouquinho mais do que passa na cabeça dele. Só que a principal dúvida da seleção brasileira está fora das quatro linhas. Quem será o técnico do Brasil? E aqui a gente tem a oportunidade de ficar sondando, né? Então a gente conversa com quem está do lado de lá. Então todo jogador que vai para a coletiva, as pessoas perguntam, os jornalistas fazem questionamentos. E ontem foram dois jogadores que atuam em clubes em que técnicos são cogitados e fazem parte de um sonho. Um deles, o Veiga, do Palmeiras, né? Muito se fala da possibilidade do Abel treinar a seleção brasileira, e um sonho que é Pepe Guardiola. O Ederson joga no Manchester City, e aí foi perguntado sobre o Pepe Guardiola e já disse, olha, brinquei com o Pepe, mais um passando, não tem problema. Mais um... Não, é bom que o Killing responde em português, né? Não, tudo bem, não tem problema. Não, porque aqui o pessoal fala em árabe, eu falo em português e beleza. Tá tudo certo, né? Mas, tá tudo certo. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa eu mudar. E aí ele falou, olha, o Pepe Guardiola, conversei com ele, fiz uma brincadeira e ele me disse, eu tenho contato com o Manchester City, não dá. Mas tem a possibilidade do Carlo Ancelotti. E aí, o Ederson disse, conversei com alguns jogadores do Real Madrid, a gente tem a sonora do Ederson? Vamos ouvir. Comentei com o Casemiro, com o Vini, Militão. A grande possibilidade dele vir, é claro, então vamos em busca desse resultado aí para ele vir o mais rápido possível. Mas pelo menos o que me falaram sobre ele é um treinador excepcional que todos no grupo gostam dele e é um cara que tem uma carreira muito vitoriosa, e se só olhar no currículo dele, então veremos no futuro próximo se ele estará aqui ou não. E olha, o que a gente consegue sentir, né? Para o Ancelotti ir para a seleção brasileira depende muito do que o Real Madrid vai fazer na Liga dos Campeões. Se ganhar mais um título, aí é provável que ele cumpra o próximo ano de contrato. Mas se acabar perdendo, ficar no meio do caminho, pode facilitar a negociação com a seleção brasileira. O Edinaldo, que é o presidente da CBF, vai vir acompanhar o jogo contra o Marrocos, depois fará uma viagem pela Europa. Então a gente fica aqui tentando pescar as informações, mas o Ederson deu uma dica aí, falou, acho que se ele vir, a gente sabe que é grande, então tomara. Eu gosto do Ancelotti. Pô, legal. Legal, a seleção é massa, mas o Killing falou que ia contar alguma coisa de tangerina. Eu fui aqui até o tradutor, o Killing. Quanto custa a tangerina em árabe? É Harab Shueba. Então chega lá pro vendedor e pode falar isso aí, Harab Shueba, não tem erro, vai na minha. Cuidado. Megalho, como você é traíra. Deixa eu mostrar. Traíra, vamos mostrar um pouquinho aqui, ó. Já que tá. Que sacanagem. Eu tenho a tangerina, e aí que tem a moeda local, né? O 8 dirham. E aí seriam R$4. Aqui tá OH, eu não sei qual que é o peso, a medida, mas olha aqui quantas frutas tem nesse mercado de Medina. E é um povo muito receptivo, apaixonado por futebol. É legal ver, né, o pessoal falando sobre o futebol. Então, essa é a entrada do mercado de Medina. A gente chegou aqui, já deu o Pablo, olha, Pablo, chegamos e aí conectamos. E aí amanhã começa o Ramadã. Eu acho que hoje muita gente vai aproveitar para comer bastante, porque amanhã começa o Ramadã. Então, do nascer do sol ao pôr do sol, o pessoal não pode comer, não pode beber água. Inclusive, por isso que o jogo do Brasil contra o Marrocos vai acontecer às 10 da noite, horário local, para permitir que os atletas do Marrocos possam comer
ter a digestão e aí entrar em campo diante da nossa seleção. Ô, Kili, eu jamais deixaria você falar um negócio desse pro vendedor, viu? Porque isso colocaria você em risco, parceiro. É só brincadeira. Você sabe o que quer dizer Harabichueba? Harabichueba significa cocô no bigode, que é a pior, só que não é cocô, né? Que é a pior ofensa que você pode dizer pra um árabe. Meu Deus! Nunca diga isso, nem de brincadeira. Nossa, mas por que eu diria isso pra qualquer pessoa? Um árabe. É que essa ofensa pra eles é pesadíssima. Não acredito que você fez isso com o Killing. Não, eu não faria. Eu não ia deixar ele chegar até as últimas consequências, porque o bicho... Ainda bem que eu sabia dessa, viu? Aí, ó. Ô, Killing, você vai trabalhar também na transmissão aqui na tela da Band, da partida, o amistoso da Seleção Brasileira? Você vai estar na reportagem? Porque Sérgio Maurício vai narrar, né, esse jogo. Exato, e ontem eu fiz uma entrevista com o Yuri Alberto, né? Essa entrevista acabou acontecendo depois da minha participação aqui na rádio. E o Yuri Alberto é fãzaço de Fórmula 1, mas fã mesmo, tem um simulador em casa, corre, falando pra mim, olha, os carros da Aston Martin estão super bem essa temporada, ele foi no treino no Brasil na sexta-feira, e aí, quando eu falei que o Sérgio Maurício ia narrar, ele falou, que legal, tomara que ele narre um gol meu.